O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a PEC dos precatórios. Protocolado na segunda-feira, o processo também é assinado pela Força Sindical e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Força Sindical? Isso, também estão contra. Mais um motivo. Se eles são contra, eu sou a favor. Perfeito. Diga, Zé. Olha, esta emenda à Constituição, ela foi uma grande preocupação da equipe econômica quando o Judiciário entendeu que não havia mais como apelar e que todo ano existem precatórios, né? Todo ano. E no orçamento já vem aquela quantia para pagar precatórios, né? Porque tudo que o governo paga tem que estar no orçamento. E este ano foi diferente, veio logo que o Paulo Guedes chama de meteoro, ou seja, uma quantidade muito grande, perto de 90 bilhões de reais. Aí o ministro Paulo Guedes foi até o Supremo, ao lado do presidente da Câmara e tal, e o ministro Luiz Fux, então, entendeu que era preciso elaborar uma lei, porque o judiciário sozinho não, apesar dele reconhecer que se tratava de um exagero e que comprometeria o funcionamento do país, ele disse que o legislativo precisava entrar no processo. E foi exatamente por isso, por essa recomendação do presidente do Supremo, é que o governo elaborou a emenda à Constituição e é esta emenda que está sendo votada. Então, agora, não faz sentido, se houve esse entendimento lá atrás de que o legislativo teria que se comprometer também, que o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, considerasse inconstitucional exatamente uma lei aprovada, sugerida por eles. Todo mundo entendeu que não dá para você tirar 90 bilhões do orçamento sem comprometer áreas importantes do governo. E não é para o presidente, são áreas que precisam de atendimento público, inclusive as políticas sociais, como, por exemplo, o Auxílio Brasil. Diga, Fiuza. Não, a gente está percebendo que, mais uma vez, infelizmente, aqueles que já foram até guardiões da responsabilidade fiscal, aqueles que têm serviços prestados aí ao país, nesse controle de contas, que no período do PT foi absolutamente avacalhado, aliás, a presidente perdeu o cargo por causa disso, por irresponsabilidade fiscal. É triste, é lastimável, é deprimente ver essas pessoas preparadas, fingindo aí para tentar derrubar o Paulo Guedes, né? Não vamos cansar aqui a beleza do nosso espectador, chamar as coisas pelos seus nomes, né? É cerco e tentativa de derrubada do Paulo Guedes, tentativa de fazer sangrar governo, para fazer política, porque um está com o seu institutozinho, outro está com a sua ONG, outro está com o seu partidinho. Então, virou isso, quer dizer, boa parte do debate fiscal no Brasil está avacalhado pelos próprios interlocutores gabaritados, que fingem que é uma situação normal, essa reunião de precatórios, que ultrapassa em mais de 3 vezes o que estaria excedendo o orçamento, o Auxílio Brasil, em relação ao dispêndio anterior com Bolsa Família. Então, quando apareceu essa bomba dos precatórios, os fiscais do fiscalismo sumiram. Não tinha ninguém gritando aí, preocupado com teto furado, eu não ouvi ninguém. Estava tudo bem, Paulo Guedes estava sozinho, a pé ali, do Congresso para o Supremo, vem cá, mas com a sua pastinha, né? Vem cá, e aí? Vocês vão mesmo derrubar as contas? Vocês vão mesmo jogar o país na insolvência? E não aparecia ninguém. Não aparecia esses aí que escrevem artigos, né? Tentam parecer sofisticados, tudo para dinamitar um servidor, né? Atualmente, Paulo Guedes é um servidor, fazendo as contas, fazendo as reformas. Qual é o problema de vocês com Paulo Guedes? Eu sei qual é o problema, é fazer política, é tentar dinamitar o governo. E não é só esse governo, vocês já faziam isso no governo passado, como já ressalvei, para não parecer aqui algum tipo de alinhamento. Então, quando apareceu a questão do Auxílio Brasil, que era aí menos de 1/3 do que seria o prejuízo do precatório, aí foi a gritaria. Então, mostra que não há, de boa parte desses interlocutores, preocupação alguma com contas públicas, estão apenas fazendo política.
E na semana passada, inclusive, né, Ana, nós chamamos atenção para o caso dos sindicatos, né, que tinham se colocado contra aquela portaria do Ministério do Trabalho que impedia a demissão de trabalhadores, e agora os mesmos sindicatos são contrários à proposta que viabilizaria o programa social para socorrer os desempregados, né, Ana? São braços aí do lulismo que não quer o bem maior da nação, né? São braços aí políticos e ativistas que serão usados aí dentro e fora da pandemia até 2022 para que os partidos de esquerda, para que o lulismo volte ao poder. E o governo sabe muito bem que esses braços aí eles são braços ativistas e a população também já entendeu o que significa a volta dos partidos do PT e seus partidos satélites ao poder. Agora, Vitor, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Semana passada, na semana retrasada também, nós falamos bastante sobre o cancelamento do jogador Maurício Souza. Nós estamos sempre aqui falando desses cancelamentos e linchamentos, dessa polícia aí sobre a opinião, a expressão, né, a liberdade de opinar. E eu percebi que a semana passada, quando alguns deputados, como o deputado Paulo Eduardo Martins, a deputada Carol Detoni, quando eles votaram, deputados que trabalham para o bem do país, a gente vê que são deputados que apoiam a maioria das reformas do governo, mas que tem preocupações legítimas e tem questionamentos legítimos. E eu vi uma base aí do bolsonarismo xingando de traidores. Eu acho que a gente tem que evitar esse tipo de diálogo, esse tipo de confronto. Não é essa a interlocução que nós precisamos se nós queremos avançar como nação, não apenas como país, mas como nação. São deputados que trabalham, parlamentares que trabalham aí em prol do país, que trazem questionamentos pertinentes, e eu acho que a gente não pode aplicar a regra que o outro lado sempre aplica, de cancelamentos e xingamentos. Por que não ouvir, né, de maneira cuidadosa os questionamentos e entrar num debate intelectualmente honesto, ouvir as preocupações? Muita gente boa estava preocupada com o voto sim e o voto não dessa PEC dos precatórios, então por que não debater de uma maneira que, mesmo que agora essa PEC avance ou que se ela não avançasse, para o futuro nós teríamos aí boas ferramentas de discussão. Então, isso de que um deputado, teoricamente, da base do governo, votou contra uma PEC que ajudaria o governo, passa a ser traidor, isso aí a gente tem que parar com isso, a gente tem que começar a elevar o debate ao nível das ideias e não apenas dos nomes. A gente evitando isso, o nosso país será estabelecido, a nossa nação estará estabelecida num território firme de ideias e não apenas de nomes de deputados, senadores e até do próprio presidente.